close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Raoni, chefe líder indígena, uma história de luta. Raoni Metukitiri. Com esse nome evoca-se todo o mistério e o poder do povo Kayapó, da qual ele é uma das maiores lideranças do povo indígena no Brasil. Persistente lutador, esse chefe carismático leva há 4 décadas uma verdadeira cruzada para tentar salvar a floresta amazônica que o viu nascer. Pai fundador do movimento para a preservação das últimas florestas tropicais, patrimônio inestimável da humanidade, ele arriscou muitas vezes sua vida por essa causa nobre. Para além da Amazônia, Raoni representa o símbolo vivo da luta levada pelas últimas tribos do mundo para proteger uma cultura milenar em conexão direta com a natureza. Uma luta pela vida. Centenas de gerações separam nossa época dos usos e costumes dessas populações ameaçadas. Raoni atravessou esse abismo imenso durante uma única existência, conservando rigor, paciência e dignidade. Encontrou-se com os grandes líderes desse mundo, mas vive em uma cabana simples e nada possui. Não se sabe ao certo o dia de seu nascimento. Foi provavelmente no início dos anos 30 ou 32. O que sabemos é que ele nasceu num vilarejo chamado Capote, no coração do Mato Grosso. Sendo os Kayapós nômades, sua infância foi marcada por deslocações incessantes. Com a idade de 15 anos, Raoni, guiado por seu irmão Motibaú, começou a instalar seu tabret, adorno portado sobre o lábio inferior, que é a marca de reconhecimento dos guerreiros prontos a morrer por sua terra. O tamanho do labrete aumenta pouco a pouco, atingindo o tamanho final depois de 4 meses. O labrete nada mais é que um piercing. Os Kayapós vivem principalmente de uma agricultura itinerante. Plantam principalmente batata, cará, mandioca, algodão, milho e raízes comestíveis. Recolhem frutas de palmeiras, como o babaçu, o buriti e outras da floresta. O primeiro contato de Raoni e sua tribo com homens brancos foi com os falecidos irmãos Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo, grandes defensores dos índios. Com eles aprendeu português. Foi também com esse contato que percebeu a ameaça que esse outro mundo poderia trazer a seu povo e iniciou ativismo e luta pela preservação das terras indígenas. O início de sua cruzada o levou ao encontro do presidente Juscelino Kubitschek no final dos anos 1950 e ao rei Leopoldo III da Bélgica em 1964, quando o monarca esteve em expedição dentro das reservas indígenas do Mato Grosso. Em 1984, apareceu em público, armado e pintado para a guerra, a fim de negociar com o ministro do Interior, Mário Andreasa. A demarcação de sua reserva foi lá buscar no Congresso. Durante a reunião com o ministro, deu-lhe um puxão na orelha e lhe disse: "Aceito ser seu amigo, mas você tem que ouvir índio." Mas foi depois do encontro com o cantor Sting, no Parque Indígena do Xingu, em 1987, que Raoni alcançou notoriedade internacional. Em 12 de outubro de 1988, participou com Sting em São Paulo, no Brasil, de uma conferência de imprensa da Anistia Internacional de Colonos. Daí fizeram uma turnê, Raoni com Sting, em 17 países de abril a junho de 1989, que lhe permitiu divulgar sua mensagem em escala planetária. 12 fundações Floresta Verde
foram criadas no mundo com o objetivo de recolher fundos para ajudar na criação de um parque nacional na região do Xingu, na Amazônia, com uma superfície de mais de 180 quilômetros quadrados. Em 1993, o parque foi homologado e ele está situado nos estados do Mato Grosso e do Pará. Constitui hoje a maior reserva de florestas tropicais do planeta. Um dos maiores sucessos da campanha de 1989 foi uma tomada de consciência do grande público da necessidade de proteger a floresta amazônica e suas populações nativas. O presidente francês François Mitterrand foi o primeiro a apoiar a iniciativa de Raoni, no que foi seguido por Jacques Chirac, João Carlos da Espanha, Charles, príncipe de Gales, e o Papa João Paulo II, dentre muitos outros. Em 2019, criminalizando a causa indígena e permitindo o avanço acelerado das queimadas e do desmatamento, Raoni saiu novamente em campanha. Em viagem recente, acompanhado de outras lideranças do Xingu e de mais reservas, foi recebido com sua comitiva pelas autoridades de Paris, Lyon, Cannes, Bruxelas, Luxemburgo, Mônaco e Vaticano. O objetivo desta viagem de 3 semanas pela Europa foi lançar um SOS junto à opinião pública e aos líderes políticos para salvar a grande reserva do Xingu, uma enorme área de biodiversidade de cerca de 180 mil quilômetros quadrados. Todos esses países engajados na luta contra as mudanças climáticas. Em 2019, um grupo de ambientalistas e antropólogos apresentou seu nome como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2020 por sua defesa vitalícia da floresta. O líder indígena conseguiu ajuda financeira e pretende usar o dinheiro arrecadado para sinalizar melhor os limites da reserva do Xingu, comprar drones e equipamentos para vigiar a região, melhorar o atendimento de saúde e educação e para aquisição de conhecimento técnico para projetos de exploração sustentável da floresta, a fim de garantir a autonomia dos povos da reserva. Esta viagem ocorreu em período de tensão para os ambientalistas, que acusam o governo do atual presidente Jair Bolsonaro de promover retrocessos deliberados nas políticas ambiental e indígena em favor dos mercados, principalmente o agronegócio, madeireiras e mineradoras. O cacique se viu atacado por Bolsonaro em seu discurso na Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro. O presidente afirmou que Raoni não representava o pensamento de toda a população indígena e que ele seria manipulado por governos estrangeiros, sem citar como e por qual motivo se dariam tais manipulações, nem apresentar propostas ou soluções para a situação da Amazônia. Disse também que não existe mais o monopólio do Raoni. O Raoni fala outra língua, não fala nossa língua. É uma pessoa que está com uma certa idade avançada. Nós vamos respeitá-lo como cidadão, mas ele não fala pelos índios. Cada tribo indígena tem um cacique. Ô fala absurda essa! Reflita, não é bom, não é correto ficar falando isso. Nós indígenas queremos morar na nossa terra, viver lá. Deixa viver do jeito nosso, do jeito que a gente quer viver. É isso que nós queremos. Eu acho que ele, o presidente, não pensa direito. O coração dele não é bom. Eu não estou gostando disso, disse Raoni quando foi para Nova York participar de eventos paralelos à Assembleia Geral da ONU em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Em 10 anos, a floresta amazônica teve 500 mil quilômetros, aproximadamente a superfície de um país da Europa, por exemplo, como a França,
de área devastada. A maior parte foi perdida para ser transformada em pasto para gado ou plantações de soja. Em termos de superfície, a floresta amazônica tem sido vítima anualmente de incêndios criminosos e o maior desmatamento do planeta. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é um instrumento fundamental na garantia dos direitos dos povos indígenas. Foi elaborada em diálogo próximo com os povos indígenas. Conforme o artigo 231, que diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Raoni é venerado pela civilização da mesma forma que o Papa Francisco. Ambos se impõem diante da comunidade internacional pelo costume, tradição e cultura. Falam pela causa dos seus semelhantes, que se relacionam pela lógica da representatividade cultural e política. Se considerar Raoni, considerado pelos chefes de Estado do mundo, representou um ato de agressão premeditado, irresponsável, grosseiro e ridículo. Hoje, o maior líder indígena do Brasil evita falar o português, pois afirma que se expressa melhor e com mais clareza seu pensamento em Kayapó. A idade e a língua não o tornam, Raoni, menos vocal ou ativo em sua luta diante dos retrocessos deliberados nas políticas ambientais e indígenas do atual governo federal. Continue falando sua língua, ela é tradição e deve ser respeitada. Raoni tem definitivamente reservado seu lugar na história, enquanto as atuais inclinações federais estão destinadas ao esquecimento. Assim esperamos. Se as coisas permanecerem como atualmente estão, toda a nobreza do mundo, riquezas irrecuperáveis serão destruídas, virarão cinzas, pelas mãos de políticos insensatos e que ignoram o valor da cultura brasileira. Meus amigos queridos, termino este vídeo fazendo uma homenagem e respeito aos Kayapós. Tenho orgulho de ter um filho muito amado e querido, meu filho Raoni Andriolo da Silva. Vamos à luta pelo Brasil e o mundo. Mais uma vez, Deus em mim, saúde a Deus em você. Namastê.